Tortuga. Basicamente Tortuga em Arton. Eu tava lendo a pauta aqui e a gente vai falar de personalidades famosas, né? Tô muito louco pra saber sobre o Mestre Arsenal. Cola aí que a gente vai falar um pouquinho dele agora. Beatus que non sentiunt reus circa sum acta non teaturae gallicare. Ô, seu bando de vagabundo, nesse templo não tem ladainha não. Encham os canecos. Padre que veja, libera essa tina de vinho aí. Tempo da deusa bêbada. Bom, eu acho que antes da gente falar do Mestre Arsenal, a gente devia ir primeiro aos arautos da deusa. Atenção, atenção, os arautos vão falar. Atenção, atenção, os arautos vão falar. Fala aí, Mago, beleza? Beleza, Arauto, como é que tá? Tudo tranquilo por aqui. Eu acho que a gente chegou num momento triste dessa primeira temporada, né? Não, vamos falar do seguinte, Arauto. Não é tristeza, é aquela tristeza chamada nostalgia. Lembrança de um tempo que passou. Pra sempre esse cast vai ficar aí registrado na internet, mas a lembrança que nós temos de tê-lo jogado, de tê-los gravado, só nós teremos, né? E é essa tristeza, né, que é a nostalgia, a saudade de um tempo bom que você deve estar sentindo, porque eu tô muito feliz com o resultado. Sim, sim, estamos todos muito felizes. Eu acho que os nossos ouvintes estão bem felizes também. E é isso, né? É o final de um ciclo para começar outro ciclo. Esperamos que todos vocês tenham gostado mesmo, realmente. A gente adoraria ouvir o feedback de vocês sobre essa primeira temporada. O que vocês acharam dos episódios, o que vocês acharam dos casters e dos convidados. Se vocês têm críticas ou sugestões para fazer. Crítica você manda pro Arauto, sugestão você manda para mim, tá bom? Sacanagem isso daí, só eu que resolvo a bucha aqui? Exato, tô aqui pra me divertir e jogar RPG, basicamente isso que eu quero. Que palhaçada, viu? Enfim, é isso. Mas não fiquem tristes. Não fiquem tristes, fiquem nostálgicos, fiquem felizes, contentes. Compartilhem o nosso podcast, contem dele para os amiguinhos. E a próxima temporada vai vir agora, hein? Isso que eu ia falar, Arauto. A gente tá triste porque acabou o Tormenta RPG, mas o Templo e os Delírios ainda não acabaram. Temos mais coisa para apresentar para os ouvintes. Então, temos agora o nosso interlúdio narrativo, né? Terminamos um RPG tido como mais mainstream, popular, AAA, se você quiser dizer, e vamos jogar um RPGzinho indie, narrativo. Ele não teve uma grande expressão na mídia, embora todo mundo que conhece RPG provavelmente já ouviu falar nele. Mas será que a gente já pode contar pra eles qual vai ser o interlúdio? Podemos. Eu acho, inclusive, que a gente já contou em outro cast. Ah, é verdade? A gente já contou? Já é falamos. Possível, é o nosso possível. interlúdio será de fiasco, já está gravado, já está jogado, e eu espero que vocês gostem bastante. Fortes emoções. Falando em fortes emoções... altas risadas, né? Altas risadas. Acontecem muitas coisas engraçadas neste podcast. Mais do que aconteceu no anterior. E falando em fortes emoções, a gente adoraria saber o que vocês acharam daquela revelação no final da aventura de Tormenta RPG. Olha, Arauto, não chama muita atenção pra isso não, porque quando eu narrei aquilo, eu fiquei pensando assim, qual a chance de, ao ser publicado esse episódio, os fãs de Tormenta virem me buscar na minha casa com tochas e ancinhos? Ainda não aconteceu, mas se você ficar chamando muita atenção, as pessoas vão querer começar a se vingar de mim, então maneira. E se os autores de Tormenta vierem na sua casa com papel e caneta e pedirem para você escrever a história de Vectorius? Nossa, velho, essa sugestão me deixou todo arrepiado. Eu espero que eles ouçam isso e eu espero que eles gostem da sua sugestão e eu espero que eu consiga atender as expectativas. Seria um sonho de verdade. Inclusive, depois, Arauto, você precisa ler aquele conto que eu te mandei, porque eu vou gravar ele para testar um quadro novo que eu quero colocar aqui no cast. Eu dei uma lida no primeiro parágrafo, mas eu preciso terminar de ver. Pois é. Porque, assim, tirando Vectorius, tem outras coisas ali naquela minha aventura que são criações exclusivas minhas. Tem muita coisa que aparece ali
que não tem em nenhum outro lugar. Eu não me baseei. A única base que eu peguei, né, para fazer esse jogo foi o próprio cenário e criei uma história da minha cabeça. Então tem muita coisa ali que pode ser utilizado, pode ser útil pro Trio Tormenta, se eles gostarem, né? Sim. Vamos lá, vamos aguardar boas notícias dessa situação toda que nós causamos na internet. É isso aí. Não sei se a gente já falou também pros ouvintes, mas já definimos a próxima temporada após o interlúdio. Né? Que será de... Vampiro à Máscara, terceira edição. Aquele clássico joguinho dos anos 90, aquele clássico jogo com sangue em taças e pessoas no século XX usando roupas vitorianas, sabe? Fraque, smoking, colete. É um jogo muito elegante, né? A gente tem que concordar. O Vampiro à Máscara é um jogo... É elegante, assim, ele ditou moda, porque a maioria dos góticos suaves dos anos 2000 ali, né, começou vendo as imagens do Vampiro à Máscara. O bom é que uma live action de Vampiro à Máscara, você não quebra a máscara, né, você só causa um pouco de estranheza, porque parece que você tá indo pra um baile de gala com jovens punks do século, dos anos 90. É bem peculiar quando você vai numa live e algumas pessoas se vestem, né, fazem alguma fantasia, algumas não fazem, e algumas usam um outro acessório. Então é como se você visse estágios de evolução no live, tá ligado? Aquele que é o equivalente à bactéria é o carinha que tá vestido de jeans e camiseta branca. O primeiro primata é o cara que tá com um sobretudo e uma máscara branca porque ele é um Nosferatu. Aí o homem, né, o pleno formado evoluído do vampiro usa sobretudo, terno, fraque, colete vinho, passa maquiagem, põe peruca e os cavalo a quatro. Eu nunca joguei com gente assim, mas é bem legal jogar live de qualquer forma, né? O importante é se divertir. Mas vamos parar de desviar o assunto, que se me deixar lembrando aqui das minhas coisas, eu não paro mais. A gente vai definir ainda o outro interlúdio e a gente já definiu a terceira temporada, né, Arauto? Só que eu acho que isso pode mudar. Eu tô vendo uns outros sistemas aí que eu acho que eu concordo que eu sou ruim de pegar hype, tá? Você e os nossos ouvintes poderiam me falar agora, falando assim... Mas Mago, por que você não narrou Game of Thrones RPG? Porque você tem o livro. Eu não sei por que eu não fiz isso. Eu podia ter narrado Mutantes e Malfeitores antes, porque teve o hype do Vingadores. Então, assim, eu tô perdendo muito hype aqui no podcast. Essa é a verdade. Mas os nossos ouvintes vão gostar do que quer que nós narremos. Eu acredito que sim. Se vocês não estiverem gostando, por favor, mandem sugestões do que vocês querem ouvir. Isso. E, assim, falem o que vocês gostariam de ouvir num podcast. Tá todo mundo começando, ninguém é experiente em podcast, a gente tá fazendo da forma como a gente gosta e como a gente acha certo, mas se virar 3 ouvintes e falar assim, olha, por que vocês não gravam embaixo d'água? A gente vai dar um jeito. Exato. Não é, Arauto? Exato, exatamente. A gente dá um Porque jeito. A gente gosta do que a gente tá gravando, a gente gosta do que a gente tá produzindo, mas a gente faz isso pra vocês, ouvintes. Então, se vocês falarem que querem que a gente grave embaixo d'água, a gente vai tentar fazer o que vocês querem. E agora eu vou fazer um anúncio aqui. Vocês pediram e eu atenderei ao pedido de vocês. Eu irei narrar uma campanha de RPG. Mentira! Sério. Você tá atendendo aos meus pedidos ou aos dos ouvintes? Aos dois. Todo mundo quer que o Arauto narre. É mentira. Então demorou. Então, depois que os microfones desligarem, você me passa mais alguns detalhes, hein? Eu tô aqui com a pauta aberta, Arauto, mas me diz uma coisa. A gente recebeu alguma ilustração? Na verdade, a gente veio fazer um pedido encarecido aos nossos ouvintes, aos nossos fãs, que, por favor, mandem as artes de vocês pra gente publicar na nossa página. A gente adoraria compartilhar ela com o restante do mundo. A gente adoraria ver as artes de vocês, independente do que quer que elas sejam. E a gente adoraria ver artes sobre as nossas campanhas. Sabe por quê? Porque a RPG mexe muito com a imaginação. Por mais que tenhamos descrito os nossos personagens, eu acredito que os nossos ouvintes imaginaram eles de maneiras diferentes. Porque as descrições não foram tão pontuais assim. Não foram tão... Foram bem abertas, né? Exato. Foram bem abrangentes. Não sei se foi intencional, ou se foi falta de experiência, ou se foi esquecimento mesmo, mas tá aí a opção para vocês, ouvintes, mandarem pra gente suas ilustrações, desenho a caneta, desenho a carvão, desenho com giz. Só não desenha com sangue, porque não fica legal no papel.
Beleza, Arauto. Eles podem mandar suas ilustrações em formato JPEG, MPEG, de preferência em formato digital, né? Exatamente. E eles vão mandar para aonde, querido Arauto? Temos um e-mail. Anotem. pergaminho@templodadeusabebada.com. É grande, mas usa uma técnica que eu normalmente uso. Manda um e-mail pra gente só para falar oi, tá? E aí esse e-mail já vai ficar salvo na sua caixa de e-mails, Exatamente. na sua caixa de entradas. E aí quando você quiser falar mais ois, boa tarde, vai estar fácil, você não vai precisar digitar de novo. Para agora o que você está fazendo, abre seu celular aí, vai no seu aplicativo de e-mail, coloca lá pergaminho@templodadeusabebada.com, fala, seu e-mail está salvo na minha agenda e manda pra gente, aí a gente sabe que você memorizou. Beleza? E se vocês não quiserem mandar um e-mail, vocês podem mandar um salve nas nossas redes sociais, que dá para compartilhar mídia por elas normalmente. Eu acredito que sim, pelo menos. Mas a gente tem uma coisa nova agora. A gente tem um grupo do Facebook. Além da nossa página no Facebook, que a gente já vai falar para vocês, como a gente fala todas as vezes, agora a gente tem um grupo no Facebook, que é para juntar todos vocês no mesmo grupo e facilitar o compartilhamento de ideias, as críticas, as sugestões. Facebook, então, gente, o nosso Facebook é Templo da Deusa Bêbada, ou facebook.com/Templo da Deusa Bêbada. Essa é a página. É a página. O grupo do nosso Facebook chama RPG do Templo. Exatamente, RPG do Templo. Eu acho que a gente pode pensar num nome mais bonitinho, tá? Ouvintes, entrem lá no RPG do Templo e deem sugestões de nomes novos pra gente. Eu gosto de Santo RPG. Possível. Tá legal. Ou, sei lá, Sacristia do Templo. Cuidado com estas bobagens que tu faz na sacristia, pobre coroinha. Bom, temos também Instagram, Templo da Deusa Bêbada. Exatamente, e temos os nossos Twitters, né? @ArautoDaDeusa, @OMagoBêbado e @BêbadaDeusa. Procurem a gente nas nossas redes sociais, falem conosco. Deem seus feedbacks, mandem nossos e-mails e assinem o nosso Fred, quer dizer, o nosso feed, tá? Nunca se esqueçam, vai lá, assina o feed no seu agregador de podcast, porque aí você vai receber toda hora, toda semana, quer dizer, não toda semana, porque nós ainda não produzimos toda semana, exatamente, mas receberá toda vez que houver um episódio novo, vai receber bonitinho aí no seu feed, no seu agregador. E o endereço do nosso feed é feed.templodadeusabebada.com. Eu e o nosso colega de podcast, Davi, temos uma live no Facebook sobre assuntos nerds, tá? Então, se você tem aí a sua quinta-feira às 7 horas da noite, meio livre, meio tranquila, entra lá no facebook.com/Nerd em Pauta, todas as quintas-feiras, às 19h15, ao vivo, eu e o meu colega Davi, falando sobre todo tipo de assunto nerd mais visual, por assim dizer. Séries, filmes, livros, HQs, mangás, anime, tudo isso toda quinta-feira, bonitinho na sua live do Facebook. Beleza? Exatamente. Você pode achar essa live tanto pela página do Nerd em Pauta, quanto direto na web TV do canal Drop On no Facebook. Isso. Vou agora lançar um convite e um desafio para os nossos fãs, hein, Arauto? Se na próxima live eu receber 5 pessoas na live lá, mandando comentário falando o Templo da Deusa Bêbada, o Mago e o Arauto me pediram para vir aqui, qualquer coisa desse tipo, você será convidado para a live seguinte para conversar com a gente. O que você acha? Eu acho isso bem bacana. A gente não pode deixar de citar os nossos parceiros da Hexatons, que é a galera que produz a gente. Acessem lá, hexatons.com, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eles estão em todos esses portais. Façam um orçamento com eles, eles adorarão produzir o que você tiver para ser produzido. Exato, e lembrem-se, eles estão aqui no backstage, vocês não estão vendo, mas eles estão aqui trabalhando para manter o podcast afinado, e eles têm histórias de bastidores que talvez vocês fiquem embasbacados. Então, chamem eles para trabalhar e perguntem as histórias do podcast para eles. Medo. Vamos agora ao derradeiro e último episódio desta primeira temporada. Foi bom, foi legal, eu só quero meu pedaço de Gorod.
O Mestre Arsenal, curiosamente, não é um ser humano nativo de Arton. Ele veio de outro mundo, um mundo que foi assolado por uma guerra global monumental, da qual ele saiu o último sobrevivente. Viajando com a sua espaçonave bizarra, que na verdade é um construto gigante, um robozão tipo Mega XLR. O Kishin. Um dos aspectos mais famosos e o que dá o nome, essa epítome de Mestre Arsenal, é o fato de ele ser um assíduo colecionador de itens mágicos. Apesar do que parece, ele não é um vilão por si só. Quando ele sabe de algum item mágico que é interessante pra ele, ele procura os meios legais e corretos de se adquirir aquele artefato. Compra, ele oferece uma troca, ele oferece acordos e tudo mais. Dependendo do nível de interesse dele no item mágico e do nível de interesse em não vender do seu proprietário, aí ele parte para grupos de assassinos, ladrões, espiões. Às vezes, dependendo do nível de poder, o próprio Mestre Arsenal surge para reivindicar aqueles artefatos. Exatamente, em uma das minhas mesas, um jogador um pouco retardado decidiu quebrar o acordo com o Mestre Arsenal e saiu correndo com uma arma que pertencia a ele. Ele levou uma bela de uma martelada na cabeça, de um martelo voador a 200 km por hora. Foi muito bom mesmo. Eu também tava nesse dia. Eu era o martelo. Eu também tava nesse dia, eu era as costas. Outras informações sobre o Mestre Arsenal. Ele era o antigo sumo sacerdote do deus da guerra. Que ganhou este posto como? Matando o antecessor dele. Ah tá, é uma forma justa de assumir o posto de alguém. Principalmente se for do sumo sacerdote do deus da guerra. O Mestre Arsenal também tem aparições importantes nos quadrinhos de Holy Avenger. Ele é um dos vilões que se une ao Necapet, sumo sacerdote de Saaz, para fazer acontecer o plano que Saaz arquitetou para voltar ao panteão. Tudo isso é narrado em Holy Avenger, nos quadrinhos oficiais do cenário. Ele também é uma parte importante de uma aventura solo. Antes de eu passar ao próximo personalidade famosa, alguém tem mais alguma coisa interessante a falar sobre o Mestre Arsenal? Sim, ele é pai de uma personalidade muito famosa, ele é pai de Lisandra. Eu queria que as pessoas descobrissem isso lendo os quadrinhos, mas tudo bem. É isso mesmo. Spoiler alert atrasado. Então deve ser um spoiler sorry, né? O spoiler alert vem antes, o spoiler sorry vem depois. Olha, se você, ouvinte, não leu Holy Avenger, você tá todo errado. E não é Holy Avenger, me corrijo aqui, é Holy Avenger. E se você diz que não tem dinheiro para comprar, você tem sim, porque os quadrinhos estão disponíveis gratuitamente, pois o autor, Marcelo Calçaro, abriu mão dos direitos. Olha, eu não sabia disso não. A gente vai pausar um pouco o podcast porque eu vou lá atrás desses quadrinhos agora, tá? O Mestre Arsenal é o pai da Lisandra, também uma personagem do Holy Avenger. E outro personagem importante do Holy Avenger, que foi um famoso herói do cenário durante muito tempo, é o Paladino de Arton. Paladino? Isso, aquele com as bolotas de sagu. O Paladino, ele era anteriormente conhecido como o Paladino de Jalar. Ele era o único paladino de uma divindade menor, que ficava no reino de Jalar, um reino bem pequeno e esquecido no canto oeste de Arton. Se referem ao reino de Jalar como um reino minúsculo? Pra mim ele é tipo aquele mundo dos Ken, do Grinch? Não sei. Que fica num floco de neve? Não sei. Eu não gosto de Natal. Nossa, como assim você não gosta? Bom, deixa pra lá. Eu ganhava meia. Se você fosse um elfo doméstico, você ficaria feliz. Eu não era um elfo doméstico. Nunca fui um elfo doméstico. O Paladino, ele, além de ser o Paladino de Jalar, também era um aventureiro de um grupo de heróis. Esse grupo contava com um necromante, o famoso Vladislav Tpish. Além de professor de necromancia da Academia Arcana e pai da Petra, Vladislav Tpish também era um mago aventureiro que, entre outras coisas, desbravava o mundo ao lado de seu fiel companheiro, o Paladino de Jalar, que, devido ao seu comportamento temerário e impulsivo, morria com relativa frequência. E esse necromante já estava um pouco enfadado de pagar as magias de ressurreição para ressuscitar esse paladino. Até que ele encontrou um conjunto de artefatos, 20 esferas vermelhas de tamanhos variados, que foram furtadas, se não me engano, de um templo saazita. Sim, 21. Essas gemas tinham propriedades mágicas e estranhamente desconhecidas para o experiente mago, que decidiu, através de um ritual de necromancia, utilizando essas 21 esferas, implantar essas esferas no corpo do falecido Paladino de Jalar. Isso concedeu a ele poderes incríveis, porque essas esferas ainda não se sabiam o que eram, mas eram os famigerados rubis da virtude, aqueles mesmos que foram utilizados como moeda de troca para a não agressão dos deuses após os eventos da Revolta dos Três. Mascote, quer falar alguma coisa mais sobre o Paladino? Tem alguma curiosidade, alguma lembrança?
Não há muito mais a ser dito. O Paladino de Arton era um herói virtualmente imbatível, já que ele possuía basicamente o poder dos 20 deuses em si. Em determinado momento, Mestre Arsenal captura uma demônio bondosa que o Paladino havia resgatado em uma ocasião anterior, e os dois se enfrentam e o Mestre Arsenal, devidamente preparado, quase tão bem preparado quanto o Batman, vence o Paladino de Arton. Time Arsenal! Cara, ele é vilão. E daí? Ah, mas ele é foda pra caralho. Ele é foda pra caralho. Ele é foda pra caralho. Bom, já falamos do Paladino de Arton, acho que é uma personalidade muito famosa, inclusive ela é responsável pela criação do nada e do vazio. É Cyranduro Wallace. Oi. Aconteceu em Petrínia. Exatamente. Petrínia faz parte da inexistência. Petrínia não é uma protocriação, né? As coisas começam lá em Petrínia. Outro detalhe interessante a se falar sobre o Paladino, ele foi manipulado pelos vilões para acreditar que a 21ª pedra esférica seria destinada a ele, e que ele teria o direito de conquistar o poder de uma divindade. Não foi bem isso que aconteceu, e o Paladino aparece em 1 ou 2 quadrinhos da revistinha Victory. Teoricamente, ele seria o pai da Vitória, a personagem principal desses quadrinhos. Mas esses quadrinhos são um pouco antigos, talvez muita coisa do cenário tenha se modificado de lá pra cá, então a gente não vai tornar isso canônico. Mas é interessante imaginar que a Victory seria filha do Paladino de Arton, e ela é considerada uma semideusa, portanto, filha de um deus. Então temos aí, na melhor das hipóteses, uma linha alternativa. Nós falamos do sumo sacerdote Necapet, sumo sacerdote de Cisaz, e falamos também de Mestre Arsenal, o antigo sumo sacerdote de Kim. Sumos sacerdotes também são personalidades extremamente importantes no cenário de Arton, porque elas são o equivalente ao nosso Papa, por assim dizer. O sumo sacerdote é aquele sacerdote principal, o mais importante, normalmente escolhido pela divindade. Mas algumas divindades criam testes ou missões que aquele que tiver honra, disciplina e respeitar os dogmas do Deus pode ascender ao posto de sumo sacerdote passando nesses testes. Normalmente, só existe um sumo sacerdote de cada divindade. Não só honra e mérito podem tornar alguém um sumo sacerdote, como também o simples capricho. A antiga suma sacerdotisa de Wina foi escolhida pela deusa basicamente por capricho, para provar o dogma dela de que qualquer um pode usar magia, já que essa era uma bruxa maligna, cujo nome me foge agora, e ela foi abandonada pela deusa porque ela se negava a compartilhar o conhecimento mágico dela. Vamos citar alguns sumos sacerdotes, não todos, que tem uma passagem muito importante pelo cenário, né? Que tem destaque. Um deles é Edaurus, que aparece na trilogia Tormenta, e irmão do atual invólucro do poder de Khaliadranok. Ele é essencial para o retorno do Deus do Poder. Exatamente, assim como qualquer criatura que deseja poder é extremamente arrogante e petulante. A gente pode falar de Sir Allen Thorin Greenfeld, o nosso querido sumo sacerdote de Calmir e um dos maiores guerreiros de Arton, um dos mais justos, nobres e que representa tudo que Calmir representa. E atual comandante da Ordem dos Cavaleiros da Luz. E o outro sumo sacerdote de Calmir, coincidência ou não, o deus da ordem e dos números pares tem um número par de sumos sacerdotes, é Talen Colden Devendir, o fundador e líder da Ordem de Cavalaria, a Ordem de Calmir, que é uma ordem extremamente honrada e que tem entre suas fileiras de cavaleiros, principalmente plebeus, já que eles não diferenciam, eles não se importam com questões de nobreza. É um sacerdote muito velho, não se sabe como ele ainda está vivo, e tem um conto onde ele aparece lutando e é impressionante. Podemos falar também de Di, o sumo sacerdote de Nimbi, que é uma situação bem estranha, na verdade, porque os clérigos de Nimbi não costumam seguir ordens, nem de seu próprio deus. De fato, ele não segue, ele é bem aleatório, na verdade. Apesar de que as atitudes dele, de vez em quando, se alinham com o que poderia vir a ser a vontade de Nimbi, talvez. Se é que ela existe. Olha, o Nimbi pra mim representa o aforismo máximo da lei de Murphy. Se algo
for acontecer e esse algo for o mais prejudicial ou o mais danoso possível, irá acontecer. Ou não. O Nimb tem esse aspecto de ou não. O Dia é um personagem bem interessante. Ele aparece num quadrinho que eu gostava muito, mas o quadrinho não avançou muito na sua história, que era o Dado Selvagem. O Dia aparece entregando um dado, que é um artefato divino de Nimb, a um camponês comum. Na verdade, o garoto ele é irmão de um aventureiro que tinha acabado de se alistar no Protetorado do Reino, mas o próprio garoto queria ser um aventureiro, mas não detinha talentos ou habilidades exemplares para isso. E Di, o sumo sacerdote de Nimb, presenteou o garoto com esse artefato, sendo que o garoto mal sabe o que fazer com aquele dado. É típico. Típico do sumo sacerdote de Nimb. Di também faz uma aparição no Crânio e o Corvo, que é quando o Ingram Breastbones e o Zebediah Nash estão em Namalcá. Zebediah, perdão. Inclusive, se eu não estiver enganado agora, ele aparece montado na montaria sagrada de Nimb, o hipogrifo. Eles estão, inclusive, naquela cancha maldita em Namalcá, que tem um unicórnio negro. Ele, inclusive, sofre uma competição de justa com o Zebediah Nash. Avançando, nós temos o Gardalok, que é o sumo sacerdote de Ragnar, o deus da morte e deus dos goblinoides. E Gardalok é importante porque ele é o amparo religioso da Aliança Negra. Assim como toda boa tropa que se preze tem o seu sacerdote ao seu lado para lidar os meandros e os caminhos de seu deus, a Aliança Negra tem esse representante na figura de Gardalok. Gardalok também é responsável pela educação de Thorin Fist durante a infância, e foi ele que reconheceu no Bugbear aquele que viria a ser a foice de Ragnar, o líder supremo da raça. Gardalok é uma das maiores forças motoras da Aliança Negra, porque, sendo o sumo sacerdote do Deus da Morte, ele quer mais ceifar vidas. Então, nada mais do que ceifar vidas, a invasão da Aliança Negra no continente de Hamnor. Isso, Gardalok, ele é um sumo sacerdote hostil, agressivo e sanguinário. Não poupa esforços até ver a ruína de seus inimigos. É um mestre torturador, se não me engano, também. E a primeira opção para ele é: pega, mata, maldito, mata. Ele só quer matar. Basicamente todos os goblinoides são assim, só que nem todos são tão religiosos quanto ele. Sim, pra ele matar é uma coisa sagrada, pros outros é só diversão. Temos o Eladarion, que a maior curiosidade vem do fato de ele ser um artefato inteligente, ele é um objeto, uma bola de cristal gigante, guardada, repousando no interior da Caverna do Saber. Quando nós falamos de Yuden no episódio anterior, nós comentamos do Eladarion, que é um artefato que detém o conhecimento de todos os clérigos de Thanatok que já faleceram. Mais algum sumo sacerdote interessante? Hand Calamar. Hand Calamar, o sumo sacerdote de Valkyria, a deusa da ambição e da humanidade e patrona dos aventureiros. E ele é importantíssimo, pelo menos no começo da aventura, a libertação de Valkyria. Olha, eu joguei essa aventura pra 3D&T e ele foi útil até a hora em que o narrador cansou de agir por ele e deu um jeito de matar ele, mas ele sempre seria útil. A minha experiência foi a pior, porque ele era exatamente o oposto de um herói. Ele era um covarde. Eu acho que a gente já parou de falar dos sumos sacerdotes mais importantes. Estamos deixando de falar de uma suma sacerdotisa importantíssima, não estamos? Lisandra, de Gaurásia? Verdade, a sumo sacerdote de Thanatos. A suma sacerdotisa de Alihanna. Isso, de Alihanna. Meu Deus, vou parar com as drogas. Deusa, para de batizar o vinho do Arauto, por favor. Eu hoje não pus nada na bebida dele, ele tá meio leso mesmo. Você põe bebida alcoólica numa bebida não alcoólica pra batizar ela. Como é que se batiza uma bebida alcoólica? Você põe bebida não alcoólica? Você coloca outra bebida alcoólica ainda mais forte. Você põe etanol? Não, você pega uma bebida alcoólica e coloca uma... Vodka. Não, você coloca uma gotinha de um líquido azul. Era roxo, eu acho. Agora a gente fala do Protetorado do Reino. Não, pera. A gente tem que falar primeiro da sumo sacerdote, da deusa da natureza e dos animais, a Lisandra. A história dela será contada durante a HQ Holy Avenger. E os seus especiais. A Alihanna torna ela sua sumo sacerdotisa, pois ela deseja alguém agressivo na linha de frente na batalha contra Tormenta. Vale lembrar que Lisandra é um dos seres vivos mais poderosos de Arton. Por que exatamente que ela carrega tanto poder? Que agora me foge essa informação. Primeiro porque ela é uma meio dríade, e isso já é uma raça de semi-humano bem apelativa do cenário. Segundo, porque ela é filha de um cara muito badass. Lembra um cara que a gente falou agora há pouco? O único sobrevivente de uma guerra global em seu planeta, que veio com um robô gigante chamado Kishin, não Keijin. Então, ela é filha do Mestre Arsenal com uma dríade, que morava em Gaurásia. Quando o Mestre Arsenal caiu com a sua nave, ele foi expelido pelo assento ejetor dela e pousou em Gaurásia.
Ele ficou um tempo lá se tratando dos seus ferimentos com a mãe da Lisandra, e parte desse tratamento deveria envolver sexual healing, porque 9 meses depois Lisandra nasceu. Bom, se a Lisandra curava as pessoas com beijos, eu não quero imaginar quão machucado estava o Mestre Arsenal. Eu não sei o que dizer sobre isso. O Mestre Arsenal, por um acaso, além de usar a Lisandra para os planos dele, ele também não fez algum tipo de experimento com a Lisandra? Não. Tipo o quê? Tipo, juntar ela com um cachorro? Que desnecessário. Não, eu não sei porquê, mas essa quantidade de poder absurda dela não me é normal. Sei lá, é protagonismo, pronto. Isso, o poder do protagonismo. Vamos então falar sobre o protetorado do reino. Falando de poder de protagonismo, a gente vai falar daquela tropa de elite do reinado que é composta dos protagonistas de cada uma de suas próprias histórias. Nós temos o Arcan Braço Metálico, um famoso aventureiro, famoso principalmente para os orcs, porque ele matou um orc chamado Krusk. E provavelmente esse Krusk ou tinha uma família muito grande, ou mais provavelmente é um nome muito comum. Isso fez com que o Arcan Braço Metálico se visse atormentado por um conflito familiar. Cerca de, pelo menos uma vez por semana, aparece um orc em algum lugar onde o Arcan está e pergunta se ele é o Arcan Braço Metálico, que matou o primo Krusk. E isso provoca uma briga que ele acaba matando mais um orc. E às vezes esse orc também chama Krusk e cria um ciclo sem fim de assassinatos e vinganças. É como dizia a música, é o ciclo sem fim que nos guiará. Quem mais faz parte do protetorado do reino além de Hamley Hardron? Olha, não, o Hamley... o Hamley foi... depois um dia a gente explica melhor essa história. Mas eu não lembro o nome de todos, eu só gosto do Arcan. Só o Arcan importa, o resto ou morre ou... O Arcan é o comandante do protetorado. Vamos falar sobre a instituição em si, porque é por isso que a gente não lembra muito das personalidades, porque no protetorado do reino não importa quem você é, mas importa como você pode ajudar o protetorado. Então, eu sei que tem uma maga muito poderosa, que é braço direito do Arcan. Eu sei que tem um bardo ranger chato pra caramba. Eu sei que tem um guerreiro, vários guerreiros. Mas o importante é lembrar que a instituição, ou protetorado do reino, é uma tropa de elite formada por aventureiros artonianos. E eles são responsáveis por cumprir missões em nome do reinado, no interesse público. Como se o serviço de aventureiros que você contrata na estalagem mais próxima fosse um serviço particular, porque o serviço privado, o serviço público está um pouco a desejar. O fato é, o protetorado do reino, por maior que seja, está sempre oscilando o seu número de membros. Então eles não conseguem lidar com todos os problemas de Arton com a eficiência e eficácia que grupos privados de aventureiros conseguem fazer. Até porque o protetorado do reino, frequentemente seus membros acabam mortos em missão. Acho que dá pra trocar o protetorado do reino por esquadrão suicida, porque basicamente é isso que acontece. Não é incomum, inclusive, que eles contratem grupos independentes para realizar missões. Como recompensa, além do dinheiro para os que sobrevivem, eles ofereçam um posto no protetorado. O protetorado do reino tem baixas constantes, porque só existem 2 resultados possíveis para uma aventura comum de qualquer grupo de aventureiros: sucesso, fama, tesouro e XP, ou a morte. E isso acaba acontecendo. Quanto maior o número de aventureiros se aventurando, maior o número de mortes. Estatística não mente. Eu acho que agora a gente pode falar sobre o grupo do mal. Infelizmente, a maior informação que eu tenho sobre eles é um conto que eu li. Mas eu não me recordo bem dos nomes, mas eu me recordo das figuras. Um deles sendo um sacerdote, um paladino de Calmir que caiu, porque ele exagerava no cumprimento de seus deveres, de cumprir os deveres de ordem de seu deus. Se não me engano, ele é filho do antigo comandante da Ordem da Luz, ele é o Philip Donovan III. Ele não sabe que ele caiu, ele acha que ele ainda é um paladino. Outro membro é um humano sacerdote de Lin. Outro membro é um assassino e há uma humana também, uma mercenária, que o grande destaque dela em relação aos outros é que ela tem um dragão negro, jovem, que é o único ser em quem ela confia também. O grande detalhe é o seguinte: esses 5, eles são malignos, na pior extensão da palavra. São sanguinários, homicidas, gananciosos e sem escrúpulos nenhum. A única coisa que os mantém vivos é uma maldição, que liga a vida de um deles à vida de outro. Significa que, se um deles morrer, por qualquer motivo que seja, algum outro do grupo tem que morrer também.
Isso gerou um estranho sentimento de união entre eles, porque como eles não podem se matar, correndo o risco de acabar sendo morto pela morte do aliado, do companheiro, eles também não podem deixar o companheiro ser morto por um perigo ou uma armadilha, porque isso também pode provocar a morte de outro companheiro. Então a necessidade de sobrevivência, que é o que sempre motivou esses 5 personagens, agora torna eles unidos por uma causa única. Esse sentimento deles dura até o momento que eles descobrem qual deles tem a vida ligada a qual e acabam tentando se matarem, como eu citei anteriormente, em triunfos. Vamos falar agora de 3 personalidades. Uma delas você já mencionou, que é Vladislav Tapishi, Talude, o mestre máximo da magia, e o seu rival Vectorius. Os haters nos adoram. Se você chegou até aqui, caro ouvinte, você deve estar nas duas ou em uma dúvida cruel, ou já tomou a sua decisão entre me odiar por eu ter mexido num dos personagens mais canônicos do cenário, ou me amar pela coragem e porque a história ficou muito boa. Vectorius, ele, como vocês já sabem, é o Senhor de Vectora, criador da cidade de Vectora e um dos magos mais poderosos do reinado. Ele rivaliza essa posição com o outro mestre máximo da magia, Talude. Não é um pedaço de rocha gigante. Talude é um mago que desenvolveu as suas ferramentas mágicas e eventualmente criou um semiplano. Na verdade, recebeu de presente da deusa da magia um semiplano, um bolsão dimensional, onde ele pôde construir a sua famosa Academia Arcana. Lembrando que Talude também não é um ser natural de Arton. Sim, ele é um viajante planar que era apaixonado pelo estudo da magia e desejava espalhar este conhecimento, que agradou muito a deusa da magia, e assim ela presenteou ele com um pedaço de seu próprio plano divino para que ele construísse uma academia onde isso pudesse acontecer. Alguns detalhes. Dentro da Academia Arcana, o Talude sabe tudo que acontece lá dentro. Tudo que é importante para ele saber. Ele não invade a privacidade dos alunos nem das alunas. Ele também é imortal dentro do semiplano, não pode morrer por nenhum tipo de meio conhecido, nem de velhice. Estima-se que ele tenha mais de 800 anos. Ele também tem uma tropa e um séquito enorme de meio gênios e gênios, que muitos são oriundos do próprio reino da magia, do reino de Wina. Dentre outras coisas, a Academia Arcana é responsável por ensinar magia, fazer pesquisas mágicas, e inclusive tem um centro de pesquisa da Tormenta que é único no universo. Tudo que um mago estudioso poderia fazer, ele tem recursos para fazer dentro da academia. Bibliotecas, salas de laboratórios de alquimia, zoológico, um campo arborizado. A Academia Arcana é uma grande universidade mágica. Eu acho até maior e mais imponente e muito mais útil que Hogwarts. Tudo isso por 1 moeda de ouro por mês. Tem esse detalhe. A Academia Arcana tem um dos preços mais baratos de uma escola do multiverso artoniano. Dumbledore e Talude, os dois 80 km por hora, qual é o mago mais poderoso? E uma curiosidade sobre a Academia Arcana é que não há só alunos de magia matriculados nela. A Academia Arcana também prepara, principalmente os magos, mas alunos para serem aventureiros. Apesar de haverem centros de ensino, por assim dizer, para aventureiros por todo o reinado e talvez por todo o mundo, a Academia Arcana oferece a possibilidade de enfrentar monstros ilusórios ou até mesmo alguns monstros mais fracos reais, o que atrai aventureiros para estudarem lá, mesmo que não sejam estudantes de magia. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Gente, a gente não vai falar mais sobre Vectorius, porque já souberam tudo que há para saber sobre Vectorius e até coisas que não existiam. E se não souberam, por favor, assistam e Delírios Ébrios da Deusa Bêbada. Um detalhe interessante entre Vectorius e Talude, eles rivalizam o posto de maior mestre da magia. Os dois são tecnicamente equiparados em nível de poder. Eles se preocupam principalmente com suas realizações. Vectorius acha que ter uma cidade gigantesca em cima de um platô enorme, flutuando entre vários planos e universos diferentes, é uma conquista muito maior do que ter uma academia num semiplano onde você é imortal. Já o Talude acha que o contrário. Não só isso, ele acha que a visão de Vectorius sobre a magia, tecnicista e pragmática, vai contra os dogmas de Wina, de que a magia é tão natural quanto respirar e que é tão necessária quanto comer.
Para Vectorius, a magia é uma ferramenta e nem todo mundo deve ter o direito de usar essa ferramenta. Também vale lembrar que Vectorius não acha que a magia venha dos deuses. Para ele, mesmo clérigos e paladinos são magos que se iludem. Para Vectorius, a magia ela é inerente do mundo, assim como o ar, as plantas e os animais, e que basta uma pessoa inteligente o suficiente aprender a manipular essa energia que está disponível naturalmente. Vectorius é ateu. Eu acho que ele se daria muito bem em Salistic. Na verdade, ele acredita nos deuses, só não acredita que eles concedam magia. Cada um acredita no que quer, não é verdade? Eu não sei como é possível que o povo de Salistic seja efetivamente ateu, no sentido de não acreditar que deuses existem, quando às vezes dá até pra ver eles andando pela rua, mas enfim. Uma personalidade muito importante que nós podemos falar agora, na verdade são duas, né? A gente tem o antigo imperador do reinado, rei imperador, o rei Torme, mas nós temos atualmente, por enquanto, a Shivara Sharpblade, uma das maiores guerreiras e rainha imperatriz de todo o reinado de Arton. Todos saúdem Shivara Sharpblade, que sua lâmina nunca fique cega. Shivara é um personagem icônico, né, de toda a série de Tormenta, porque ela tem participações muito importantes, principalmente como unificadora contra a Tormenta. Dos personagens que foram lançados recentemente, a Shivara tem toda essa releitura da sua imagem para o século XXI, que deixa de ser uma referência à cultura de mangá e etc, extremamente sexualizado, e passa a criar pessoas reais, vestindo armaduras reais e não tiras de couro. Mas pessoalmente eu sempre achei a Shivara Sharpblade uma figura empoderada. Veja, inicialmente ela era general do exército do reinado, que sempre lutou ativamente contra a Tormenta. Posteriormente, ela herda o trono de Trebuk, o reino que é assolado por uma área da Tormenta. Posteriormente, ela se casa com o príncipe Mitkov de Yuden para realizar uma aliança para lutar contra o exército do Crânio Negro. E ela assume também o trono de Trebuk e Yuden quando o rei Mitkov tem seus glúteos chutados pelo rei fodendo imperador Torme. E, posteriormente, quando o rei Torme se entrega como prisioneiro para o exército dos Minotauros, e o imperador partirá sua coroa em duas, ela é escolhida para ser a nova rainha imperatriz. Lembrando que quando Shivara assume o posto de rainha imperatriz, foi no final das Guerras Táuricas, quando o rei Torme, para cessar o sítio a Derreon, se entrega, partindo a sua coroa do império, quebrando a coesão imperial entre todos os reinados, formando então, inicialmente, duas facções. O Império de Tapista, formado pelos territórios anexados pelo reino de Tapista, e o restante do reinado. Eventualmente, alguns reinos assumiram independência do reinado devido à falta de preocupação da coroa imperial com os seus assuntos. Eu não lembro agora todos os reinos que entraram para a coalizão, mas então agora a gente tem 3 facções dentro do reinado. O Império de Tauron, o Reinado e a Liga Independente. É formada por Nova Gondrian, Salistic e Calistia. Basicamente, a nova configuração do reinado. Temos alguns NPCs de pouca expressão ou expressão local, como o Feiticeiro Vermelho, que assola a região de Lomatubar. Ele não tem uma expressão global, ele fica principalmente naquela região, mas ele é muito importante caso você vá para aquelas bandas. Temos o regente do reino de Portsmouth, o Conde Ferrin Asloth, que é um poderoso mago e proíbe magia dentro do seu território. Magia arcana. E Catabroc. A gente precisa falar do Catabroc. Eu gosto do Catabroc. Catabroc não aparece há muito tempo nos cenários, mas Catabroc é um bárbaro. Na verdade, ele é um guerreiro. Ele se chama de bárbaro. Ele tem algumas peculiaridades cognitivas, como o fato de criar epítomes próprias cada vez que ele precisa falar alguma coisa. Como, por exemplo, às vezes quando ele está contando uma história onde ele é uma pessoa muito humilde, solícita e desapegada, ele se chama de Catabroc o Humilde. Mas se ele está contando uma história onde ele enfrentou um grupo com grande desvantagem numérica, ele vai se chamar de Catabroc o Bravo, né? E se ele falar se ele está contando de um dia em que ele caiu do cavalo, ele provavelmente falará Catabroc o Grande Cavalgador. Ele é acompanhado de uma criatura cujo seu nome é o nome da espécie, Tasloi. Não existe nenhuma outra criatura dessa espécie em Arton, a não ser o amigo do Catabroc. Quando o Catabroc não está chutando bundas de gnolls ao redor de Malpetrim, ele está enchendo os canecos na estalagem do Macaco Caolho. E praguejando contra kobolds. Já que falamos de Catabroc e de Vladislav, que também é um companheiro de aventura de Catabroc, vale falar do primo de Catabroc, Sandro Galtran, que tinha o desejo de ser o maior ladrão de Arton. E ele
alardeava isso aos 4 ventos. Era comum ver o Sandro encachaçado de cerveja andando em cima das mesas da estalagem do Macaco Caolho, dizendo que ele seria um ladrão tão famoso quanto o seu pai. Ele seria o maior ladrão de Arton. E isso rendeu para ele algumas noites na cadeia mais próxima. Fato é que, enquanto ladrão, Sandro é um excelente jogador de basquete. A história dele é bem contada durante a Holy Avenger, e ele, pequeno spoiler para você, ele se casa com Lisandra. Após 40 e poucos números de muita confusão. A gente falou da Lisandra, que é um dos seres mais poderosos de Arton. O seu marido, um dos maiores boçais de Arton. O melhor amigo de Lisandra, quase um pai para ela, é Torque, um troglodita anão. Ela o considera efetivamente um pai, já que ele criou ela. Exatamente, Mestre Arsenal só abandonou a sua filha como parte de seu plano. Que relacionamento abusivo de pai e filha, ainda bem que eles não foram criados juntos. Temos a Niele Endorani, popularmente conhecida como Niele, uma maga elfa, na verdade uma elfa com um artefato muito poderoso. Tem aí a Anne, a irmã do pirata James K, que atrapalha, quer dizer, ajuda o grupo uma vez ou outra. O próprio pirata James K, que só aparece pra se fuder na mão da Niele. Vale citar Luigi Sortudo e Leon Galtran. Leon Galtran, pai de Sandro, e ele é efetivamente o maior ladrão do mundo. E o Luigi Sortudo, o bardo imperial que se aventura ao lado de Leon, Vladislav e uma elfa do mar cujo nome me foge agora. Lenora, acho que é Lenora, que é uma princesa dos elfos do mar. Luigi Sortudo recebe esse nome por ter uma capa mágica que faz com que projéteis desviem dele, o que fez com que certa vez ele atravessasse um campo de batalha sem ser atingido por nada e rendeu a ele o apelido de alcunha de Luigi Sortudo. Atenção, atenção! Se você ainda não leu a trilogia Tormenta e não quer receber um spoiler no meio da cara, avance direto para 1 hora, 6 minutos e 20 segundos. Outros personagens interessantes são conhecidos como o Esquadrão do Inferno. É um grupo composto por Valen Alond, um guerreiro de Samburgia, Elisa Thorne, uma arqueira também de Samburgia, Andila Dente de Ferro, uma bárbara das Montanhas Uivantes, Rufus Domad, um mago de Samburgia, Micaela, uma meio-elfa clériga de Lena, mas eu não lembro qual é a origem dela. Masato Kodai, um executor imperial do Império de Tamurá. Artorius, um clérigo de Tauron, Minotauro, clérigo de Tauron, vindo de Tapista. Ashlyn Ironsmith, um ladino de Valkyria. O Gregor Van, ele é de uma família de vidreiros de Tirondir, o Reino da Fronteira, muito rico, mas que assumiu o posto de paladino de Tietz. Uma das características mais interessantes é o fato de ele ser imortal. Até que ele enfrente uma condição específica, ele não pode morrer. As histórias desse grupo se passam no livro O Inimigo do Mundo, o primeiro romance da trilogia de romances do Tormenta. Nesse romance, eles enfrentam o Albino, que é um assassino que eles caçam por vários cantos de Arton, quando finalmente o encontram e o matam. Descobrem que ele é, na verdade, um batedor da anticriação Lefeu. Ele é um Lefeu que invadiu a dimensão de Arton e está explorando o terreno para saber se o local, o universo, tem condições ou tem algo de útil para que os Lefeu tomem. Spoiler daqui por diante mais ainda, tá? Nesse livro, o Albino, que é o vilão, descobre que em Arton é possível se tornar uma divindade. Ele, quando morre, volta pro plano dele e conta isso para os outros Lefeu. Na verdade, ele não volta à anticriação quando ele morre. Eles chegam a derrotar o Albino, mas por alguma razão ele não é morto de verdade. E o Esquadrão do Inferno se separa para descansar por um tempo. E ele vai atrás do Mago Rufus, que volta para o casebre onde sua família vivia, mas está abandonado. Ele usa Akibu, uma droga, e fica alterado e viajando por um tempo. E o Albino surge para ele e pede para que ele abra um portal para a anticriação. Vale lembrar, isso também é um spoiler, antes disso, o esquadrão havia sido capturado pela Andaluzia, uma bruxa que aparentemente já tinha uma ligação bastante antiga com a anticriação, com os seres da Tormenta. E durante esse cativeiro, o Albino em segredo entrega ao Rufus um grimório, no qual Rufus, com muito estudo e muito esforço, consegue aprender/criar magias. E, bom, ele utiliza esse grimório para abrir um portal para a Tormenta que
manda o Albino de volta para a sua anticriação natal. Esse portal funciona como uma via de duas mãos. Após o Albino usar esse ritual e esse portal para ir para a anticriação, o Rufus se torna uma fonte de tormenta. Ele começa a expelir criaturas, simbiontes e a própria atmosfera cáustica da anticriação através de seu corpo. E ele cria pequenos bolsões de tormenta ao seu redor durante muito tempo, que devido à falta de coesão, talvez mágica, não permita que uma grande área de tormenta surja ao redor dele. Mas às vezes parece que vai surgir. Na verdade, os portais não ficam ao redor deles. O portal da anticriação fica efetivamente dentro do corpo de Rufus. Ele vomita lesmas vermelhas e podridão rubra. Acho que ele caga isso também, além de suar e chorar material vermelho. De tempos em tempos ele incha conforme criaturas vão se acumulando dentro do corpo dele, até que eventualmente ele as expele por orifícios e talvez até pelos poros. Lembrando, crianças, que a ambição desmedida pode ter consequências desastrosas. Rufus queria se tornar o mago mais forte porque ele queria conquistar o coração de Elisa Thorne. O Rufus era inseguro, tinha medo do efeito de amnésia que lançar magias provocava nele, por isso ele não era um mago tão eficaz, porque ele memorizava todas as magias 2 vezes, para que cada vez que ele usasse ela uma vez, ele não perdesse a memória daquela magia. Eu vou confessar que foi uma visão da classe mago que eu nunca tinha visto. Deve ser bem interessante explorar essa ideia. É uma coisa que você lembra, tá lá na sua memória, tanto que você falou, mas no momento em que você falou, você não lembra mais daquilo. Você não lembra como falar aquilo de novo, sem ler no livro. É bem peculiar. No livro eu consigo entender a perturbação do Rufus. Eu consigo dar razão a ele. Deve ser assustador você esquecer de algo que há segundos estava na sua cabeça. De fato. Esse portal que se abre nele, se abre pelo simples fato dele vislumbrar a anticriação. O que é uma coisa bem interessante. Durante o Inimigo do Mundo, alguns poucos personagens têm contato com a anticriação. Outro personagem que tem esse contato, eu não me recordo o nome dele agora, mas foi quando eles estavam tentando obter transporte no navio do pirata Sig Olho Negro, em que um personagem que tinha a habilidade de enxergar auras mágicas de itens e outras coisas, ele usava isso para entregar para o Sig Olho Negro que aventureiros tinham tais itens para que eles fossem roubados, e ele era pago por esse serviço. Aparentemente ele chega a encontrar o Albino, e quando ele usa essa habilidade no Albino, ele vislumbra a verdadeira forma do Albino, o que é terrível para a saúde desse personagem, que envelhece precocemente e eventualmente morre por causa disso, porque ele tem o vislumbre de um Lefeu em sua forma pura. Esse pirata que ajuda o Esquadrão do Inferno não só a pegar esse barco com o Sig Olho Negro, mas também é encontrado novamente lá no final, na caverna do Eladarion, é o Baltazar. Ele é um marujo nativo de Colen, portanto ele tem olhos exóticos. Um desses olhos dele é capaz de ver auras mágicas. Como aquele Lefeu estava transformado no Albino através de um feitiço, quando Baltazar pousou seus olhos mágicos sobre ele, a magia se desfez para o Baltazar e ele pôde ver a verdadeira forma do Albino. Essa forma foi descrita com ângulos impossíveis, cores inexistentes e apêndices absurdos, inseridos de formas absurdas, e a partir de então convencionou-se que a mente artoniana, a mente comum, para entender os horrores que a anticriação Lefeu poderia produzir, teria que se adaptar quando visse uma criatura da anticriação. A melhor adaptação que as mentes artonianas conseguiram foi criar seres insetoides gigantescos. Tá? Então a maior parte das representações, das ilustrações que alguém ver de Lefeu, vai ver tipos de insetos ou humanoides com aparência de insetos, parte de inseto, porque é o mais próximo da realidade que a mente mortal consegue conceber aquilo. Eles não são insetos, tá? Eles só são aberrantes, tão alienígenas, tão diferentes, que a nossa mente não consegue conceber a real forma deles. Totalmente baseado em Lovecraft. Eu tenho outra referência, viu? Quando eu enfrentei o meu primeiro... Não foi um Uctril, foi aquele besouro gigante. Ele me remeteu muito a um filme antigo dos anos 90, chamado Tropas Estelares, que é um filme de ficção científica onde alienígenas insetoides vão dominando planetas e finalmente chegam próximos da Terra, e através de combate, tática e um pouco até, às vezes até um pouco de leitura mental, a gente consegue vencer os alienígenas. É muito legal, né? Tropas Estelares é um filme muito bom, eu aconselho a todos vocês a assistirem, quem puder. Seguindo nessa lógica,
a gente pode concluir que o Esquadrão do Inferno é responsável, não totalmente, por trazer a tormenta para o mundo de Arton. Existem muitas coisas que aconteceram no romance que levam a esse acontecimento importantíssimo, só que o Esquadrão teve um papel que, inclusive, foi vislumbrado pelos deuses. E eles eram um grupo de nível 1, praticamente, né? Mentira que eles já começam no nível 10. Sim, eles são aventureiros experientes. Porém, bem imprudentes. Não imprudentes, eles foram manipulados por várias situações. Lembra que quem primeiro se interessou pela vinda da Tormenta foi Glórien, que pretendia usar a Tormenta como uma arma contra a Aliança Negra. E para isso ela teve que garantir o surgimento da Tormenta com a autorização da maioria dos deuses. Inclusive, ela vai em vários planos divinos ao longo do livro, pedindo apoio e auxílio, ou pelo menos a não interferência dos deuses no surgimento da Tormenta. E para isso ela precisou de ajuda para manipular os guerreiros do Esquadrão do Inferno. Lembra, haviam 2 clérigos dentro daquele grupo. Artorius, um clérigo de Tauron, o deus da força, que tem que se provar sempre mais forte, e uma representante da clériga da vida. Se não me engano, Lena foi contra ou nem foi questionada sobre o surgimento da Tormenta. Lembrem-se, a Lena a deusa da vida precisava se manter sempre inocente e pura, pois era a forma mais natural da vida acontecer. Qualquer coisa que mexesse na maturidade, no nível de maturidade da Lena, poderia influenciar na forma como a vida acontece em Arton. Talvez Tiates tenha influenciado um pouco, né? Ele pode dar aos seus seguidores o dom da visão também, né? Não há sugestões durante o livro, pelo menos que eu me lembre, de intervenções diretas ou mesmo até indiretas dos deuses sobre os eventos e as ações do Esquadrão do Inferno. Mas, bom, Lena foi convencida sobre o que aconteceria por Hinin, né, e alguns outros deuses durante uma reunião que ocorre no plano de Ordine, o plano divino de Calmir. Inclusive é nessa reunião que tem aquela passagem famosa da Lena jogando os dados. Infelizmente, como no reino de Ordine, o resultado mais provável acontece quando você coloca um enganador, o deus da enganação, numa sala com os outros deuses, o mais provável é que o deus da enganação engane todo mundo. E foi o que aconteceu. Cisaz, durante esses eventos, não estava entre os deuses maiores, apesar de ter seu lugar guardado, e Valkyria ainda estava presa, então ambos não são consultados. E eu gostaria de dizer que, assim, caro ouvinte, procure ler O Inimigo do Mundo, ou pelo menos se interesse por ler os interlúdios dos deuses, os capítulos que retratam as interações dos deuses, porque eu pessoalmente acho fantástico. A jornada de Glórien por todos os planos, então, é fantástica, porque você tem uma descrição de cada plano e como a chegada daquela deusa, que é destoante daquilo, interage com aquele mundo. Então, em Ordine, quando ela chega a Ordine, você tem uma descrição de Ordine, que as coisas acontecem de tal maneira e reagem conforme ela chega naquele lugar. Quando ela chega no plano do Deus do Caos, acontece a mesma coisa. E isso é muito bacana, porque o Deus não perde a sua centelha mesmo estando no plano de outro, né? Pessoalmente, um dos meus capítulos favoritos é o capítulo em que, junto de Alihanna, ela vai convencer o Grande Oceano de colaborar com o plano dela. Porque Asger tenta intervir nisso, porque ele, o grande Deus Sol que tudo vê, sabia que ia dar merda. E ele sabia que o Grande Oceano poderia impedir, se quisesse, a vinda da tormenta. E aí ele acaba se negando. E uma coisa muito interessante que ocorre é um diálogo entre Alihanna e o Grande Oceano, porque eles são duas divindades menos físicas. No caso, Alihanna conversa com o Oceano assumindo a forma de todos os animais que existem, e o Oceano conversa com Alihanna assumindo a forma do próprio mar e sua voz são as próprias ondas. As interações entre os deuses são fantásticas, principalmente pelas descrições e pelo nível de poder absurdo que você percebe ali. Eu gosto curiosamente da interação dos deuses, da percepção de como eles estão presos e arraigados aos seus aspectos. Após a Glórien ter feito toda a sua diplomacia divina, o Esquadrão do Inferno ter visitado a Anticriação Lefeu, tentando finalmente matar o Albino, o que provoca a morte da maioria dos membros, o aleijamento de mais um deles já tinha sido aleijado na Torre da Andaluzia.
Uma pequena análise sobre o resultado da batalha. O Aisling já estava fora de combate, porque ele perdeu o pé na torre da Andaluzia. Rufus Domash também estava fora de combate, porque ele estava debilitado após vislumbrar a anticriação. Os demais que visitam o reino. O Artorius tem seus braços e chifres arrancados. Os chifres quebrados, os braços arrancados. Ah, sim, vale lembrar, Andila, Dente de Ferro, é morta muito antes deles sequer encontrarem um albino. Uma referência clara, na minha opinião, a quebra do chifre do Artorius é uma referência direta à batalha do Seiya com Aldebaran. Eu não sei se o Seiya era uma criatura aberrante, vermelha e insetoide. Aberrante eu não sei, mas berrava pra caralho, berrante com certeza. Eu também não me lembro do albino desenhando com as mãos dele os pontos da... seja lá que constelação exista na anticriação. Lefeu, tudo Lefeu. Andava Lefeu, mancava Lefeu, vestia Lefeu. E também tinha um sotaque assim, Lefeu, né? Esse evento no livro, ele foi muito importante porque foi esse evento que deu abertura no plano material de Arton para que a tormenta jorrasse através da anticriação para dentro do nosso universo. Isso criou inicialmente a área de tormenta de Tamurá. Mas o que é a tormenta? A tormenta é uma chuva, mas em vez de água, chove demônios. Não, mentira. É uma tempestade rubra. Não é que chove sangue, mas chove um líquido vermelho que as mentes simplórias de Arton associaram a sangue. Essa chuva ela é cáustica, corrosiva e destrói tudo que toca. Ao contrário dos ácidos comuns, que cada ácido reage melhor com um determinado material, a corrupção Lefeu corrói tudo igualmente. Pele, ossos, madeira, aço, itens mágicos se tornam normais, magias são rompidas, porque é um universo completamente diferente. É a fusão do universo da anticriação com o universo de Arton. Mais do que corroer, a anticriação corrompe a realidade artoniana e também a perverte, alterando coisas até mesmo. Sim, alterando funções e alterando utilidades, né? A madeira se torna não mais um objeto útil, mas quase vivo, pulsando com veias. As pessoas se tornam outras coisas. É um caos. A gente tem num suplemento, o suplemento Área de Tormenta, também antigo ainda para outro sistema, não para o sistema de Tormenta RPG, que dá uma bela explicação do que é a Tormenta. A informação que a gente precisa passar para vocês, para que vocês entendam o que é a Tormenta, é que ela é a área de maior desafio que existe a ser vencida em qualquer lugar de Tormenta. Heróis épicos têm medo de entrar na área de Tormenta, principalmente não só pelo risco de morte, que é grande para qualquer pessoa, mas principalmente pelo risco de corrupção. Uma das principais ferramentas da Tormenta é a corrupção, é pegar algo que já está lá em Arton e transformar em outra coisa a serviço dos Lefeu. Então tem inclusive uma fala, se não me engano, do Talude ou do Mestre Arsenal, em algum livro, falando assim: se nós entrássemos naquela área e, porventura, ouvíssemos o chamado dos Lefeu e, num absurdo, atendêssemos a esse chamado, seríamos Talude, Victorious ou Mestre Arsenal corrompidos pela tormenta, um desafio a mais para os heróis. Então é por isso que você não tem nesse cenário o Talude, o Victorious, os dragões reis, Tarso, esses seres que têm um poder incomensurável, chegando nem perto dessas áreas de tormenta, porque eles têm medo do que pode acontecer com eles, não se eles morrerem, mas se corromperem. Tanto é que um medo real que existe em Tormenta é que a própria Lisandra, que combate a Tormenta ativamente, seja corrompida, já que ela já é um dos seres mais poderosos do mundo. Vale lembrar, temos os Lords da Tormenta, que são um desafio até mesmo para os avatares dos deuses. Os Lords da Tormenta são Lefeus extremamente poderosos que controlam cada uma das áreas de Tormenta que estão dentro do plano material. Nós tínhamos, eu já vou explicar porque não temos mais Igazerra, o Lorde de Tamurá. Nós temos o Lorde Gatsvalit, de Trebuk, e o Aharadak, de Zakharov. Esses são os principais que eu me lembro porque eles têm objetivos muito bem definidos. Igazerra tinha o objetivo de destruir completamente Arton e tudo que existisse naquele mundo. Gatsvalit tem o interesse de fundir as duas realidades. Ele é inclusive o Lorde com a aparência mais familiar de todos. Ele tem uma aparência humana, a aparência de um homem alto e forte utilizando uma armadura completa.
como um Lefeu super poderoso, extremamente poderoso, os Lordes da Tormenta têm essa capacidade de assumir uma forma que melhor atenda aos seus interesses. A Haradak, que é o Lorde da Tormenta que ocupa a área de Zakharov, ele tem o interesse primordial de se tornar um deus. E tudo na sua área de tormenta remete à adoração a ele. Então, árvores, casas, pessoas viraram totens ou altares a Haradak. As pessoas que são levadas à área de tormenta de Zakharov, são transformadas em artonianos diferentes que louvam a Haradak. Inclusive, um dos eventos que acontecem no terceiro livro da trilogia, mais um pouquinho de spoiler aí, é o possível surgimento de uma área de tormenta em um plano divino, o que poderia elevar a tormenta ao status divino. Esse surgimento de uma área de tormenta em um plano divino não é um surgimento possível. Acontece efetivamente, é o plano de Glórien que é corrompido pela tormenta e Higashera se torna o Lorde desse plano. Uma das coisas que a gente citou é que para que uma área de tormenta possa existir, é necessário que exista um foco, chamado de Coração da Tormenta. Esse foco vai ser o portal de onde a anticriação Lefeu jorrará para dentro do universo de Arton. Esse portal precisa ser destruído para que a corrupção da anticriação pare de penetrar no mundo material. Isso acontece apenas uma vez, é narrado durante a Batalha dos Deuses, que não é aquele filme longa-metragem do Cavaleiros do Zodíaco. É um evento onde o cavaleiro Orion Drake, um dos cavaleiros da Ordem da Luz, reúne um exército de divindades menores. Ele inclusive usa uma divindade menor espada na mão para invadir a área de tormenta, matar o Crânio Negro, que detinha o posto de Lorde da Tormenta de Tamurá, e essencialmente destruir o Coração da Tormenta. Na verdade, não foi o Orion Drake quem destruiu o Coração da Tormenta, foi a Nikaela, mas como ela fez isso eu vou deixar para que vocês leiam os romances e descubram. Correção, foi o Rufus Domat, quem destrói com a ajuda do Ashran. O Rufus Domat tinha um portal da tormenta dentro de si, ele literalmente abre o próprio peito para expor esse portal e salta dentro do portal da área de Tamurá, e os dois portais meio que se colapsam e começam a sugar toda a corrupção de volta. E uma coisa interessante com relação à tormenta é que, tendo como base os seus 3 deuses criadores, eles têm tudo o que eles precisavam para poder fazer frente ao poderio dos deuses de Arton, tentar tomar aquela criação. Eles tinham ambição, criatividade e muito poder. Eu acho que a gente já falou bastante sobre a Tormenta. Só um pequeno acréscimo. Arton possui 5 Lordes da Tormenta, que dominam 4 áreas da Tormenta em Arton e no antigo plano divino de Glórien. E os outros 2 Lordes da Tormenta que não foram citados são Raigeb, Lorde do Deserto, ele se encontra no Deserto da Perdição, e Uraziel, o Lorde da Tormenta da área da Tormenta das Montanhas Sanguinárias. Eles são um pouco importantes, principalmente porque as áreas de tormenta deles não estão próximas a regiões de grande população. O Raigeb tem uma área, se não me engano, a noroeste do Deserto da Perdição. Também poucas pessoas ali são vítimas dele, só a natureza é vítima dele. Na verdade, o Raigeb cria áreas de vazio, né? Ou é o Uraziel? Agora eu não me lembro qual dos dois, mas eu bem me lembro que um deles é descrito como se ele fosse a própria área da tormenta. Ele meio que é tudo que existe nessa área da tormenta. Diferente dos outros que tem uma espécie de corpo físico e vontade própria, ele meio que... ele é a própria área da tormenta, ele é todos os seres que habitam nela e tudo mais. E eu já vi ilustrações do mapa de Arton que mostram áreas da tormenta em Lá Minor, mas nunca vi nenhum texto explanando sobre elas ou sobre possíveis Lordes da Tormenta. A gente falou da Batalha dos Deuses, que é importantíssima, é um momento épico e muito épico desse romance, mas a gente não pode esquecer de falar da Batalha do Forte Amaride, que veio com a primeira área de tormenta. Exatamente. A área da tormenta que se encontra na fronteira de Trebuk foi a primeira área da tormenta que ameaçou o reinado. E ela estava além do Forte Amaride, se eu bem me lembro. E ela, quando os exércitos de Trebuk tentam avançar sobre a área da tormenta ou começam a explorar ou investigar a área, ela lança um ataque e se expande até atingir e dominar o Forte Amaride. E durante a batalha desse forte, é quando temos a primeira aparição de Gatsivalit, um Lorde da Tormenta que assume uma forma guerreira e que é fascinado pelo mundo de Arton. Pessoal, isso, por enquanto, né, encerra, mas não cobre
tudo que há para saber sobre o cenário de Arton. Mascote gostaria de recomendar uma leitura? Várias, na verdade, mas principalmente para aqueles que estão interessados no reinado, em sua história e tudo mais, né? Eu recomendo muito a leitura da trilogia O Reinado. Atualmente ela já não é mais publicada, então você só vai encontrar para comprar em Mercado Livre e outros lugares assim. Esse reinado, essa trilogia, foi lançada nos anos 90, ou comecinho dos anos 2000, como um suplemento para a revista Dragão Brasil, que até então era publicada nas bancas de jornal. E, posteriormente, um suplemento para a Tormenta D20, para um outro sistema, foi lançado compilando tudo isso num suplemento chamado Reinado D20. Também não é mais publicado e também acredito que possa ser encontrado em sebos ou comprado usado de alguém. Existem outras literaturas, existem outras mídias às quais Arton aparece. Além dos quadrinhos Holy Avenger, que tem 42 números mais 5 números especiais, temos também a trilogia Victory e a trilogia Victory 2, que não se passam em Arton, mas a personagem Vitória vem de Arton. Então, os personagens ao redor dela ali, os deuses e etc. que aparecem na história, têm relação com Arton. Mais algum quadrinho? 20 deuses, Sled, Califor, Dungeon Crawlers. The Bride vai ser mais para quem está interessado no arquipélago de Moreânia. Moreânia, embora tenha um clima narrativo um pouco diferente de Arton, tá no mesmo mundo, então é um ponto diferente para vocês verem. Império de Jade, um sistema que foi publicado recentemente. E temos a linha de romances também, que a gente não pode esquecer da trilogia Tormenta, com o Inimigo do Mundo, Crânio Corvo e o Terceiro Deus. Tem um novo romance da Karen Soarelli, A Joia da Alma. E também tem 2 antologias de contos, as Crônicas da Tormenta volume 1 e 2. Além de mais de 100 edições de Dragão Brasil antes de ela virar uma revista online. Tem a revista Tormenta, uma revista bimestral. Também não é mais publicada, mas pode ser encontrada na internet, pode ser comprada também em sebos e etc. Atual revista Dragão Brasil. Entre o fim da publicação da Dragão Brasil pela editora Trama e Talismã e a volta da Dragão Brasil pela editora Jambô, tem ainda uma publicação dos mesmos autores que eram a revista Dragon Slayer. Essa tem menos números, acho que chegou a 24 ou 25 edições antes de ser interrompida também. Também não pode ser mais encontrada pelos meios normais, então... Mas tem materiais interessantes na Dragon Slayer também. Tem um jogo de computador que a gente não citou, porque ele não tem eventos históricos muito importantes. Ele acontece, se não me engano, durante a Batalha do Forte Amarid, e o nome do jogo é O Desafio dos Deuses. Ele acontece em vários momentos históricos de Arton, na verdade. Vale a pena jogar para dar uma conferida. Ele não é um jogo excelente, mas é divertidinho de jogar, sim. A menção honrosa dele é que ele é totalmente brasileiro, né? Vale a citação de um jogo que está em desenvolvimento, um jogo da Holy Avenger. Em 2D, saiu na E3 desse ano? Não, saiu na Brasil Game Show. Se você procurar na internet por Holy Avenger, além de você encontrar alguns áudios ouvindo a Holy Avenger, e você também pode encontrar alguns teasers de uma animação que estava sendo feita da Holy Avenger. Isso eu ia citar também, tem uma abertura, a abertura tá inteira no YouTube. Todos esses materiais, ou pelo menos a sua maioria, nem todos têm versão física, alguns só as versões digitais, podem ser adquiridos no site da Jambô Editora e você pode tentar achar no Mercado Livre. E uma das mídias atuais que representa melhor o sistema é o canal de streaming da Guilda do Macaco, onde eventos importantes têm acontecido. Vale citar que a Guilda do Macaco é jogada pelos autores de Tormenta e tudo que acontece durante a campanha deles é canônico no cenário. Mas você, quando comprar o seu livro e começar a narrar as suas aventuras, decide o que é realmente canônico ou não. E uma coisa divertida da campanha da Guilda é que ela é interativa com quem está assistindo. Então, de vez em quando você pode votar e, se você for assinante, você pode até conceder pequenas ajudas ao pessoal da Guilda. Já que a gente está falando da Guilda e a gente estava falando do cenário até agora, é importante destacar que o evento mais importante que aconteceu na Guilda do Macaco foi a invasão, revolta, como eu posso chamar? Levante dos puristas. Uma nação extremamente xenófoba que quer acabar com todas
as raças de Arton que não sejam humanas. Por isso, as Eudenianos, que são a epítome da crença eudeniana. É isso aí, gente. A gente vai encerrar esse cast de cenário por aqui. Ele ficou bem extenso, né? A gente teve, inclusive, que dividir ele para a melhor degustação de vocês, meus caros. Então, agora eu gostaria de encerrar perguntando para meus queridos convidados se gostariam de falar alguma coisa. Mascote? Sim, eu queria falar para os ouvintes, procurem Tormenta, porque é um cenário, primeiro, nacional, e ele é muito bem feito. Pergunte para qualquer um, vai ter algum saudosista, ou talvez até a pessoa tenha razão em não gostar de Tormenta e preferir os cenários estrangeiros. Ninguém é obrigado a gostar de algo por ser nacional. Mas é um cenário nacional e ele é um cenário que está em construção. Ele é bem jovem, relativamente jovem em comparação com outros, e você pode participar dessa construção. Imagine daqui 10 anos ver aonde o cenário está e você viu como ele chegou lá e você presenciou tudo o que aconteceu. E eu queria deixar um pequeno desafio para os leitores que venham a ler a The Bride, a Dragon Bride, que eu citei, que fala um pouquinho dos reinos de Moreânia. Quem ler isso e for fã de Bleach, manda um recado pra mim falando que você encontrou os Arakenpachi. Lui, gostaria de deixar algumas palavras pra gente, pros nossos ouvintes? Não, eu acho que é melhor eu deixar um espaço para os livros no meu gabinete. Arauto, mensagens finais, por favor. Joguem Tormenta. Façam dele o mundo de vocês. Belas palavras, hein, Arauto? Então é isso, pessoal. Eu sou o Mago, vou deixando vocês aí com a trilha sonora em fade out. E, por favor, joguem muito RPG, curtam, comentem, compartilham, mostra pra avó, mostra pra paca, tatu, cutia, periquito, todo mundo vai gostar do nosso podcast. Quem não gostar, você fala pra ouvir de novo porque não entendeu alguma piada. E se ainda assim não gostar, fala pra ouvir de novo. Mas tem que baixar cada uma dessas vezes, viu? Porque quanto mais vocês baixarem, mais me dá view e mais eu consigo publicidade pra conseguir vender o meu peixe e conseguir produzir mais podcasts pra vocês. Não precisem só baixar, vocês podem assinar o nosso feed também, feed.templodadeusabbada.com. Galera, é isso aí, muito obrigado por estarem com a gente por essas horas. Voltamos aí na nossa próxima temporada e fiquem ligados nas nossas redes sociais. Provavelmente vamos perguntar a vocês qual é o próximo sistema e qual é o próximo cenário que vocês gostariam de ver retratados aqui no Templo da Deusa Bêbada. Digam tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Agora a gente pode ir lá pra taverna ao lado tomar aquela cerveja, né? Opa, demorou. Eu fiquei sabendo que chegaram uns pergaminhos novos lá, eu preciso dar uma olhada. A cerveja é adiantado. Não, eu só vim ler um negócio aqui mesmo. É isso aí, Arauto. Mais um excelente episódio, hein? Exatamente, um excelente episódio. Agradecemos a participação de todos aqueles que nos ajudaram nessa primeira temporada, todos os convidados, toda a equipe da Hexatons que produziu a gente, teve muita paciência para editar esse áudio. Verdade. Vamos agora às nossas notícias do dia, né? Começou no último dia 10 de maio, como a gente já tinha falado no último podcast, o financiamento coletivo para o manual Tormenta 20 anos, manual especial que eles prepararam para comemorar os 20 anos do sistema. E já aconteceram algumas coisas bem interessantes, né, Arauto? Exatamente. Entre as coisas que aconteceram, eu vou citar as mais importantes. Desde que o financiamento do Tormenta 20 começou, a gente teve algumas surpresas. A primeira delas era que, mais ou menos entre 20 e 40 minutos do início do financiamento, que começou ao meio-dia da sexta-feira passada, dia 10 de maio, o site do Catarse caiu com a quantidade de acessos. Foram mais de 800 acessos simultâneos. Acho que o Catarse nunca registrou esse número, porque eles não estavam preparados para a quantidade de pessoas que estavam interessadas em apoiar o financiamento. É verdade. Outra coisa que aconteceu foram as metas serem batidas em menos de uma hora, entre 1 e 2 horas de campanha. A meta inicial foi batida e as metas estendidas, a primeira meta estendida foi batida durante o dia e, consequentemente, eles foram lançando mais metas estendidas depois. A gente já tá com metas extras que estão quase sendo batidas também. Se não me engano, a meta inicial mínima era de 80 mil reais. Exatamente, certo? 80 mil reais. Quando eu fui fazer o meu apoio, que foi logo que o site do Catarse voltou após cair, a meta já estava mais ou menos em 50 mil.
se não me engano. Então, assim, tá sendo um sucesso estrondoso. Eu acho que nem os autores esperavam tal sucesso, não esperavam tanta resposta positiva do público, assim. E para vocês terem noção de como o negócio foi grandioso, a hashtag, ou só Tormenta20, estava nos trending tópicos do Twitter brasileiro. Chegou até a 4ª posição, se não me engano. Do meu ponto de vista pessoal, que os meus grupos de WhatsApp de RPG, vários grupos de RPG que eu tenho, pararam esse final de semana, essa semana toda, a expectativa para o início do financiamento, e agora com as metas batidas, todo mundo querendo saber o que vai vir agora com as metas extras. Tem uma responsabilidade grande aí nas costas do Grupo Tormenta, né? A Jambô tem uma responsabilidade grande em atender os fãs. Exatamente. Né? Porque eu tenho medo de olhar e ver que eles já bateram R$500 mil. Vão ter 60 dias de financiamento. E eles estão superando grandes financiamentos coletivos do Catarse, um atrás do outro. Nas lives que eles fizeram no final de semana, uma para comemorar e outra foi uma narração de uma campanha, uma one shot, na verdade, do Leonel Caldela, com personagens que não fazem parte da Guilda do Macaco, e com JM Trevisan usando uma peruca laranja. Estava hilário, cara. Hilário. Ah, mas isso tá no YouTube? Eu não sei se tá no YouTube, eu assisti pelo canal do Twitch. E nessas lives eles estavam acompanhando o aumento da grana, né? A grana aumentando lá no apoio, blá blá. Eu quero só ver o calhamaço de papel que vai vir desse financiamento coletivo. Vamos ver. E assim, é um bom sinal, porque todo ano, ou de tempos em tempos, eu ouço a balela de que o RPG morreu. Ele não morreu. Tô nesse mundo aí já há algum tempo e é recorrente. Teve a crise do final dos anos 90, teve a crise da 4ª edição do D&D. Todo ano sim, ano não, eu acho que tem mais ameaças de que o RPG morreu do que mortes do Charles Xavier nos quadrinhos do X-Men. Mas felizmente o RPG não morreu. Então, parafraseando um grande youtuber famoso, se você acha que o RPG morreu, achou errado, otário. Vamos falar só mais um pouquinho antes da gente partir para as próximas notícias. Quem quiser apoiar é só acessar o tormenta20.com.br. Vai estar o link lá, ou o site do Catarse, procurar por lá. E assim, tem alguns níveis de apoio, mas a gente vai destacar alguns que são o que você precisa para ter o material, basicamente. R$50 para ter uma versão digital do livro, mais as metas estendidas em versão digital. R$180 para a versão física, mais a cópia digital e as metas estendidas digitais. R$350 em um encarte exclusivo, autografado, numa caixa, com escudo, com tudo que tem direito, mais as versões digitais das metas estendidas. E R$800 para ter tudo que tem nas anteriores, porém, você ganha uma cópia do livro a mais e mais as metas estendidas em versão física. É o único apoio, a não ser os superiores, né, que dão acesso às metas estendidas físicas. E, para quem conseguiu apoiar no primeiro final de semana, entre o lançamento e as 11h59 da noite do domingo, dia 12 de maio, as pessoas que fizessem o apoio de R$350 ou de 800 ganhavam uma medalha exclusiva. É verdade. Eu vi a foto dessa medalha do Wortar II, né? Exatamente. É bonito. Eu vou falar, viu, Arauto? Coçou aqui, viu? Coçou, mas o cofrinho de oferenda do templo tá em baixa e não vai rolar apoiar eles não, mas eu fico muito contente com a conquista da Jambô e desse sistema que eu gosto pra caramba. Eu não vou apoiar, mas quando eu puder eu vou comprar esse livro assim que for possível. Exatamente, por favor, apoiem, comprem, Isso. Não deixem Tormenta morrer nunca, porque é um cenário fantástico e, como eu falei, façam do mundo de Tormenta o mundo de vocês. Vida longa ao RPG. Vida longa ao RPG. Agora vamos às notícias que a gente tá falando demais. Por falar em vida longa, eu tô muito contente com esse anúncio, Arauto. Foi anunciado recentemente o lançamento da continuação de um jogo antigo, se não me engano, de 2004, Vampire The Masquerade Bloodlines. Ele vem uma sequência agora, o Bloodlines 2, vai ser lançado em 2020, provavelmente. No primeiro trimestre, né? Mas o lançamento de jogo a gente não pode dar ainda mais com um ano pra frente. Muita coisa pode acontecer. Ele, inclusive, pode ser lançado antes, tá? Porque pelos vídeos que eu vi, ele parece estar bem finalizado já.
Talvez um playtest, né? Uma versão demo antes do lançamento oficial do jogo. Vamos ver. Ele vai ser lançado para PS4, Xbox One e PC. O antigo, se não me engano, ele era só para PC. Eu joguei no PC, eu não tenho certeza se ele tem outras plataformas. A versão antiga era muito boa. Tinha alguns problemas do sistema do jogo, vamos dizer, já que a gente tá falando de RPG. Mas era um jogo muito bacana. Pra época, era um jogo muito legal. Também. Tinha uns bugzinhos, tinha vários bugzinhos. Mas tinham personagens canônicos do cenário que apareciam e que eventualmente apareceram no cenário depois também, e vice-versa. O primeiro jogo se passava, se não me engano, em Los Angeles, e esse jogo vai se passar em Seattle, e parece que ele vai se passar num ponto mais avançado da cronologia, mais próximo da Guerrena. Então, eu li alguma coisa sobre o sangue fraco. Então, mas na verdade ele já passou da Guerrena. Ele vai ser nos tempos atuais. Imagino que aproveitando a onda do lançamento da 5ª edição de Vampiro à Máscara, que se passa nos tempos atuais após os eventos da suposta Guerrena, como queiram chamar. Dos clãs que já apareceram em trailers e em informações, já foram apresentados os Tremere. Sim, Tremere é clã. Os Brujah e os Sangue Fracos, né? Team Blood. Isso. Ou Sangue Fino em algumas traduções. Achei isso meio bizarro. Eu li uma matéria com Sangue Fino e eu espero que o jogo... Que a equipe que for traduzir o jogo para o Brasil, se é que for traduzido, né? Então, eu tava vendo que não terá nem legendas. Se eu não me engano, o pessoal tava tentando fazer uma petição pra produtora do jogo colocar legendas em português, mas como sempre estão cagando para o cenário brasileiro, né? É foda. Agora vai mudar isso, hein? Quando o mundo vê o que o Brasil conseguiu com financiamento coletivo pro cenário deles, eles vão dar mais atenção pro nosso público de RPG. Vamos à próxima notícia. Para você que gosta de filmes de terror com monstros, para você que é fã de Ridley Scott, para você que é fã absurdamente de Prometheus, temos uma novidade interessante para vocês. A Free League Publishing, em parceria com a 20th Century Fox, vai lançar um RPG de Alien. As notícias prévias dão conta de que ele vai se passar em 2183 e ele vai ter 2 modos de jogo. Eu não entendo muito bem o que é isso. Estilo cinematográfico, com um arco dramático pré-definido e um estilo de campanha. Provavelmente é um estilo narrativista, né, como Fiasco, e um estilo gamificado, como um GURPS, por exemplo. Sim. Porque se é sandbox, se eles estão querendo fazer um sistema sandbox, vai ser genérico, vai ser bem abertão, eu espero. Só fico imaginando como é que ia rolar isso, né? Eu não tô tão... O último filme do Alien, qual que foi mesmo? Prometheus? Teve um depois de Prometheus, Covenant. Eu não lembro exatamente qual é o cenário, mas eu não sei como isso se passaria num mundo aberto, né? Porque o Alien era uma entidade só ali dentro, né? Só tinha aquele... Tinha crias dele, óbvio. Mas não sei se dá tanto plot para um mundo aberto assim. Meu maior problema da gente falar assim, vai ser um RPG de Alien. Será que tem história no mundo de Alien suficiente para a quantidade de ideias malucas que os jogadores de RPG vão ter? Porque tudo que a gente viu em Alien foi pessoas morrendo pro Alien, pessoas se unindo a predadores para matar Alien, pessoas morrendo mais ainda para Alien. Tem como jogar um RPG disso? Não sei. Porque é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? A gente não tem estruturas, organizações, a gente não conhece, eu pelo menos não conheço tanto assim o lore do jogo para saber se ele é múltiplo o suficiente para abarcar uma campanha de RPG. Esse é o meu medo. Meu também, mas vamos aguardar, né? Quem sabe seremos surpreendidos novamente. Além de Alien, a gente terá o lançamento de outro jogo aqui no Brasil pela Redbox, que será Cultos Inomináveis. Você achou que Chamado de Cthulhu era pouco? E aí chegou Rastros de Cthulhu. Você achou que isso era pouco também? Agora terá Cultos Inomináveis. Também baseado nos mitos de Lovecraft, né? Nos Cthulhu mitos. O jogo é originalmente um jogo espanhol, muito premiado inclusive, da editora Nossolorol, não sei como fala o nome desse medicamento. Que use 3 vezes ao dia. Que chama Cultos Innombrables. Pela notícia que eu li,
Vamos dar aqui a referência, né? A gente vai colocar os links das notícias que a gente está comentando aqui pra vocês. Exatamente, a gente não tem uma equipe de jornalismo, então a gente tem que sair caçando essas notícias pela internet e a gente traz para vocês, mas a gente vai começar a colocar o link delas nos posts. Então a Red RPG fez um artigo muito legal, bem extenso sobre esse RPG. Eu não consegui ler tudo ainda e entender a maior parte, porque eles descrevem o sistema de jogo. Parece um sistema complicado, Arauto, eu vou falar a verdade. Mas o que eu gostei é porque esse jogo, Cultos Inomináveis, ao contrário do normal, que é colocar os Cthulhu mitos no mundo ali do século XX, mais ou menos 1920, 1930, naquela era entre as grandes guerras, né? Normalmente os RPGs de Cthulhu se passam nessa época. Cultos Inomináveis, ele traduz como seria os Cthulhu mitos nas épocas modernas. Então, assim, em 2019, existem pessoas que estão procurando despertar Cthulhu. E nesse jogo, pelo que eu entendi também, Arauto, a gente não vai jogar só com pessoas... vocês não vão jogar com investigadores que querem evitar os cultos paranormais. Você vai jogar com membros de cultos paranormais que, por qualquer objetivo, têm o interesse de aprender mais sobre os mitos. Então é uma abordagem diferente e isso me chamou a atenção. Sabe o que eu tô percebendo dessa época que estamos vivendo? Todos os cenários antigos estão saindo atualizados, sejam em versões novas, sejam em releituras, para os momentos atuais. Eu acho que aquela dificuldade que as pessoas têm em jogar em épocas anteriores, né, em épocas antigas, décadas passadas, afasta um pouco as pessoas. Jogar Vampiro à Máscara é muito legal, mas tentar ambientar um jogo que se passa no nosso mundo, entre aspas, na década de 90, ainda mais para pessoas que nasceram depois dos anos 2000, é muito difícil. É muito difícil. Exato. Tem várias questões aí que a gente pode entrar num debate sociocultural filosófico quando estivermos juntos novamente, mas tem a ver com a precarização do ensino. Outra coisa, o que é curioso, as grandes guerras, por exemplo, se não me engano, a Primeira Guerra Mundial começou em 1919, não foi? Foi 17, 19, por aí, acho que é isso mesmo. De qualquer forma, já está fazendo 100 anos, então realmente é um período antigo. Para nós, membros do podcast, ainda é recente, porque era história recente quando nós estudávamos. Sim. Mas para muitos dos nossos ouvintes, é a história bem antiga. Deve ser o equivalente ao que é o medieval pra gente, né? No nosso sentimental, por assim dizer. Exato. Você pode até entender a Primeira Guerra, só que você nunca vai entender por que a Primeira Guerra aconteceu, porque, cara, já tá muito no passado. Nem o interesse real na guerra faz sentido hoje, nem o interesse falso que eles inventaram faz sentido. É isso aí, vamos parar de transvergir o assunto de novo. Eu tô curioso com esse Cultos Inomináveis, vamos ver conforme eles forem surgindo. Talvez... Eu vou admitir que eu não gostei muito do sistema. Se eu adquirir esse livro, eu vou usar a ambientação e não o sistema. Vamos aguardar também, né? A gente só tem que aguardar. Eu acho que diferente de Tormenta 20, que a gente vai conseguir acompanhar o processo, vai poder palpitar bastante, esse a gente não vai conseguir mudar muita coisa, não. Bom, tem outra notícia aqui que eu acho que você leu mais do que eu também, que é sobre o lançamento de BESM, Big Eyes Small Mouth e Silver Age Sentinels. Para quem não conhece, Big Eyes Small Mouth, eu sei lá essa pronúncia. É mouth. Cacete. Se você sabe pronunciar melhor, manda o áudio pra gente. Ele é um RPG de anime, tá? Ele era publicado pela Guardians of the Order, se não me engano, que é uma editora canadense que faliu recentemente. E... cara, eu vou falar, eu joguei 2 aventuras de BESM, uma num evento de RPG e outra na casa de um amigo meu aqui na região. E essa do encontro internacional que eu fui foi uma das melhores aventuras de RPG que eu já joguei na minha vida. Foi muito divertido, o sistema ele é muito simples,
ele tá, na minha concepção, entre 3DT e Daemon, por exemplo, em questão de complexidade e abrangência. Ele não é tão abrangente quanto... Ele é muito abrangente, na verdade. Então, tem muitos aspectos, muitos pormenores das regras que ficam um pouco deixadas de lado para serem completadas naquela situação. Então, tem muita coisa do jogo que vai sendo construído ao longo do jogo, mas isso não é ruim. Na versão anterior que eu joguei, se não me engano, a primeira, ele era baseado em regras do D20 System. Então, conversava muito com a minha experiência com o D&D. Sim. Foi muito fácil a transição para o sistema. Tanto o BESM quanto o Silver Age estão com os direitos de publicação, estão com a White Wolf. A White Wolf, inclusive, chegou a publicar uma terceira edição de BESM, e agora eles vão lançar BESM, que é um sistema voltado para anime, então a quarta edição, e aí tudo que tem anime, tá? Pokémon, máquina gigante, sobrenatural, toda a miríade de histórias que você pode ver num anime, normalmente anime shonen, tá? Porque shoujo eu acho que não fica muito divertido no RPG, né? Depende, se você jogar mesa de colegiais... Puta, eu ia falar a mesma coisa. Mesa de colegial no RPG Firecast, quem nunca? E também vai lançar, a White Wolf também vai lançar Silver Age Sentinels, que é outro jogo da Guardians of the Order, que perdeu esse sistema. E um dos seus autores é o Steven Kenson. Quem não conhece, ele é o criador do Mutantes Malfeitores e também assina o RPG Icons. E como esses outros dois, Silver Age é um jogo de super-heróis, tá? Então vai tá abrangindo aí pela White Wolf o mundo dos super-heróis com Silver Age. Eu nunca vi esse sistema. Mutantes Malfeitores eu conheço, Icons eu já li, mas Silver Age eu nunca vi. Então eu não tenho muito o que falar sobre esse sistema. Mas vamos acompanhando as notícias de publicação. Quando sair alguma novidade aqui, a gente tenta avisar vocês o quanto antes. Tá legal? Exato. Resumimos essas notícias em vamos aguardar. Vamos aguardar. Acho que estamos num período de hiato. Muita coisa foi lançada recentemente, então agora estamos no período de produções para novos lançamentos e atualizações. Eu, por exemplo, eu queria o Tormenta 20 esse ano ainda, porque é esse ano que ele faz 20 anos. Sim, sim. Mas é isso aí, vamos aguardar, porque as notícias do mundo do RPG são assim. Às vezes a gente lembra o D&D quinta edição, eu tô aguardando D&D desde março, era para ser lançado em março. A Galápagos não falou muita coisa dele. Nossa, verdade, né? Eu não tô esquecendo, eu tô até hoje assim, com o D&D na cabeça assim, e eles prometeram para março chegou, passou e eu não tô vendo. Cadê vocês, Galápagos? Nossa, cara, eu estou bem ansioso por isso. Vou falar que eu nunca gostei muito de D&D, mas a quinta edição eu fiquei apaixonado, cara. Eu mestrei, né? Eu mestrei pra vocês, eu gostei tanto que eu mestrei. Podemos avançar então agora para a parte final da nossa taverna ao lado, e a parte mais importante? Exato, a leitura de e-mails. E hoje nós temos e-mail. E-mail! Vou ler para você. Quer ler ou quer que eu leia? Eu leio e você responde. Demorou. Ou nós respondemos, tanto faz. Este e-mail veio de terras bem ao norte do nosso país. Ele veio lá do Pará. Acima do Equador, provavelmente. O Pará tem vários pontos do estado que estão acima da linha do Equador. Esperamos que seja acima do Equador, que é mais distante, e a gente vai achar que a gente alcançou muito mais longe do que a gente imagina. A gente pode falar que é do outro lado do mundo se for acima do Equador, entendeu? Depende, né? O Brasil é tão grande que às vezes eu acho que ele dá a volta no planeta e a gente não sabe. Nossa, conhecimento de geografia tá bom aí, hein, Arauto? Tá Lê essa missiva pra nós, por favor. O e-mail é de Otávio Douglas, do Pará. Bom dia, excelentíssimos Mago e Arauto. Me chamo Otávio e sou estudante de Direito na Universidade Federal do Pará. Venho por meio deste parabenizar o trabalho excelente desempenhado por vocês, atualizando a comunidade sobre as novidades no ramo de RPG. Entre meus amigos, costumo desempenhar o papel do mestre, e devido à facilidade de acesso aos livros nacionais, jogamos basicamente o cenário de Tormenta. Aqui na região norte tudo chega atrasado. E as jogatinas de vocês em Delírios Ébrios me ajudaram muito a trabalhar testes de perícias, uso de itens mágicos, dentre outros aspectos técnicos. Entendo que toda história deve ter um final. Entretanto, devido ao final estimulante do último episódio, gostaria de pedir que vocês continuassem a campanha.
No mais, agradeço pelos episódios divertidos e lamento não serem mais frequentes. Abraços calorosos. Otávio Douglas. Um grande abraço para você também, Otávio. Muito obrigado pela sua carta. Deixa eu começar aqui fazendo alguns comentários, tá? Que bom que você, assim como eu, e como o Arauto também, né? É da seleta fatia de narradores, tá? Porque nós somos poucos, mas somos insistentes, beleza? Lamento por aí na região norte ser difícil de chegar aos livros, mas fica calmo, tudo vai dar certo. Se você não conseguir os livros físicos, muitas editoras vendem livros digitais a um excelente preço e dá para trabalhar. Eu uso muito livros digitais, tá? Porque eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha 2 mochilas. Uma mochila de escola, onde eu tinha os meus livros, cadernos, tudo que eu usava na escola, e uma mochila de RPG, onde tinha os meus livros de RPG, manuais, fichas, etc. Tudo que eu precisava para ir narrar. Hoje em dia, a quantidade de coisas que eu preciso para narrar tem aumentado um pouquinho, né? Quantidade de manuais, etc. Ter tudo isso num celular me ajuda pra caramba. Que bom que você conseguiu, se sentiu ajudado pelos nossos casts, né, Arauto? Sim. Esse era o objetivo, né? Ensinar os jogadores a usarem seus manuais, se não fosse possível eles terem experiência com alguém mais velho, né? Mais experiente. Exato. A gente quer tanto divertir vocês quanto ensinar e apresentar o vasto mundo do RPG. Essas duas coisas, divertir e ensinar, não precisam ser separadas. Exato. A gente pode se divertir e ensinar ao mesmo tempo. A história dos nossos heróis, da Selena, do James, do Turturin e do Julius, não chegou a um fim. Tá? Talvez tenha chegado a uma pausa e eles podem voltar, sabe, como aquela legenda no final dos filmes da Marvel, os heróis voltarão, os Vingadores voltarão. Pode ser que eles voltem, mas é aquilo que a gente sempre fala: curte, compartilha nosso podcast, mostra pros amigos, fala assim, ouve essa história aqui, vê se não é legal, pede para eles continuarem. E a gente continua. Eu já tenho aqui secretamente nas minhas caraminholas, pensando em algumas coisas que podem acontecer num segundo ato de Tormenta RPG, e eu não posso garantir que vai ser tão acachapante quanto a primeira versão foi, mas eu espero que seja tão divertido quanto foi narrar essa última aí. A gente sabe que vai ter Império de Jade, provavelmente, porque é um sistema à parte, né, de Tormenta, por mais que seja no mesmo mundo. A gente já tinha falado que talvez role um Império de Jade aí. Mas, se realmente vocês quiserem mais Tormenta, eu quero ver nos Trending Topics do Twitter, Tormenta no Delírios Ébrios. Sabe o que podia ser legal também, Arauto? Se eles falassem assim, queremos Tormenta RPG, mas agora é a vez do Arauto narrar. Aí eu faço um outro personagem, entro no lugar, sei lá. E aí você continua a história daí, ia ser bem interessante. Você sabe que se eu for narrar vai ser aquela campanha de horror em Tormenta, né? Ué, pode ser, por que não? Depois de uma aventura épica, com os heróis salvando uma princesa, nada mais clichê do que isso, um pouco de horror pra mostrar pros heróis que até os aventureiros passam por apertos. Legal, hein? Bom. E vai ter bastante escatologia, tá? A escatologia é bom. E sadismo também. Maravilhoso. Então é isso, Otávio Douglas do Pará, estude direitinho, se forme enquanto nós ainda temos universidades, aproveite, porque, bom, é sempre bom ter um amigo advogado, não é verdade? É isso aí. Agradecemos a todos novamente, agradecemos as recomendações de vocês nas redes sociais, os comentários que vocês fazem, que vocês mandam pra gente, agradecemos os e-mails, agradecemos o carinho, agradecemos a equipe da Hexatons que produz esse podcast fantástico para todos nós. Isso aí, curtam eles, hein? Não esqueçam de curtir a página deles. E ficamos aqui tristes, porém felizes com a próxima temporada, tristes com o final dessa, mas felizes com os resultados alcançados. E é isso aí, pessoal. Agora eu tô ansioso. Estamos ansiosos para mais, sempre mais. Agora fiquem com a minha voz, falando os créditos. E é isso aí. Adeus. Até a próxima vez. Participaram deste episódio Davi Mascote, Luiz Stefanes, Marcos Vinícius Prete, Suelen Mian, William Viana Neves.
Músicas: Meteor Machine, Remember the Way, Meteor Machine, An Innocent World, Meteor Machine, Land of a Folk Divided, Kevin MacLeod, Crunk Knight, Kevin MacLeod, Evil March, Twin Musicon, Heroes Team, Kevin MacLeod, Celtic Impulse Celtic, Kevin MacLeod, Lord of the Land, Kevin MacLeod, Angevin Thatched Villagers, Twin Musicon, Journey in the New World, Kevin MacLeod, Achade Celtic, Kevin MacLeod, Exotic Battle, Twin Musicon, Stopping by the Inn, Audionautics, Renaissance, Kevin MacLeod, Folk Round, Kevin MacLeod, For Origins, Kevin MacLeod, Pippin the Hunchback, Damiano Baldoni, Celtic Warrior. Mande seu e-mail para pergaminho@templodadeusabebada.com. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/templodadeusabebada. Participe do nosso grupo no Facebook, RPG do Templo. Acesse nosso site www.templodadeusabebada.com. Siga-nos no Twitter, @bebadadeusa, @omagobêbado, @arauto da deusa. Este podcast é uma produção Hexatons. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta primeira temporada. Obrigado.